Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Omnicast, o programa que a gente está trazendo clientes, parceiros, amigos aqui para contar um pouquinho de como é que está essa operação de WhatsApp, os resultados que eles estão tendo. E hoje a gente está com a Clara aqui. Clara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse para o pessoal, pode ser? Eu que agradeço. Bom, meu nome é Clara, tenho 35 anos, tenho um baby de 3 aninhos. Estou há mais ou menos 12 anos na jornada do digital. E há uns 2 anos, né, na Biscoitê, como head de digital. E enfrentando aí vários desafios de como, né, desbravar o digital no universo de biscoitos para presentear. Bom, falando da Biscoitê, conta um pouquinho pra gente da Biscoitê. Como é que nasceu, como é que cresceu? Vamos lá, a Biscoitê tem uma história muito linda, né? Ela nasceu em 2012, né, com o Raul Matos e a Carol Matos, que é um casal incrível. Tem uma história linda, vale a pena, né, conhecer. E eles criaram, né, uma empresa onde o biscoito fosse para presentear as pessoas, né? Que era algo inovador aqui no Brasil. Colocar o biscoito em potinho, gerar embalagens diferenciadas, uma experiência para o cliente também inovadora, né? E um sabor, que eu acho que é além das embalagens que encantam muitos clientes, né? Ter um sabor diferenciado. E eles conseguiram trazer e crescer, foram crescendo aí ao longo desses anos. Hoje a Biscoitê tem mais ou menos 70 lojas, está em quase não, já em 15 estados, né, brasileiros, e com um plano de expansão gigante agora para 2025, né? Que muito orgulho aí de fazer parte dessa história. E tem lojas próprias e franquias também? Isso, exatamente. A Biscoitê tem algumas lojas próprias, a maior parte delas são franqueados, né? E como eu disse, o plano de expansão ainda é ainda maior para esse ano, trazer mais franqueados para a loja, trazer mais franqueados, né, para a marca, né? É uma marca que quer ser uma franqueadora, né, inovadora de um produto diferenciado, e tá aí uma crescente muito linda, né, muito incrível, numa jornada aí desses 10, 12 para mais, né? O biscoito não é aquela compra normal de supermercado que você compra um biscoito pro teu filho, né? Imagino que esse biscoito é muito mais uma recomendação, uma venda muito mais consultiva, assim, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é vender esse tipo de produto. A Biscoitê, ela tem essa entrega, né? E como você falou, é uma venda consultiva, personalizada. Quando você chega na loja, você é recebido por a gente chama de encantador, que mostra, né? Dá uma degustação. Então, você tem todo um universo que já te propicia a conversão, né? Então, você tem uma degustação dos biscoitos, você senta, toma um café num lugar agradável, é uma loja linda, tem os encantadores, a líder da loja tem todo um encantamento ali por trás que faz com que você se sinta à vontade, né? E o biscoito, ele é como você falou, ele não é só um biscoitinho, né, que a gente compra ali do supermercado, né? Por isso que você não vai encontrar ele lá na gôndola do supermercado. É algo que a gente pensa em receitas muito personalizadas, estudo assim, o mercado em geral, né, não só no Brasil, fora do Brasil, trazer coisas que fazem sentido, né, que combinam com a marca, e o principal, que combinam com os clientes. E aí essa venda personalizada é a mais importante de toda essa jornada do cliente, né, que é mostrar de onde veio, como que a gente criou essa receita. Isso acontece o tempo inteiro em loja. E como é que foi o início da operação do WhatsApp? Porque uma coisa é você treinar o vendedor ali na loja física para fazer todo esse encantamento, com o biscoito ali do lado, com uma loja linda, né? E no WhatsApp, como é que vocês tratam essa personalização? Como é que foi o início da operação?
Assim, o WhatsApp, ele já é algo mais, não vou dizer mais frio, né? Que o WhatsApp traz mais essa venda mais personalizada, já com aquele atendente, falando, conversando, demonstrando o produto, né? Que é diferente já do e-commerce, né? Que o e-commerce é aquela venda fria, você entrou, né? Viu o que você quer, por mais que a gente tenta levar uma jornada incrível para o cliente, é muito cliques e fechar a compra. Você tem ali foto do produto, descrição do produto e fim, né? O vendedor não participa da... Exatamente. Acho que a venda de WhatsApp é quando... É justamente essa palavra, a participação do vendedor na conversão, né? Na compra. Né? E a Biscoitê, ela... começou com o WhatsApp na pandemia, então acho que é legal trazer isso, né? A Biscoitê, ela surgiu antes da pandemia, e na pandemia, com, né, o fechamento de todas as lojas, viu ali uma Páscoa inteira para vender e começou a venda de WhatsApp. Uma venda muito mais informal, né, pelo próprio aplicativo, usavam um outro sistema, mais para atendimento, visualização de conversa e fazer essa interação com o cliente e, por fim, venda. Dentro da pandemia, funcionou, né, de uma forma, não vou dizer mais amadora, mas mais rápida para poder resolver um problema pontual. E conforme as coisas foram voltando, as lojas foram voltando, essa venda ela foi timidamente diminuindo, mas ainda a gente via uma expressividade. A gente percebia que os clientes procuravam ainda a Biscoitê via WhatsApp, né? E aí vocês começaram a operação de WhatsApp com o vendedor, então? Isso, com o vendedor, não só com um, tá? Na época da pandemia, se não me engano, eram 3 vendedores, e aí depois, né, foram desenvolvendo tal. Quando eu entrei na Biscoitê, tinha um vendedor, né, que fazia esse trabalho, porque não tinha um transbordo gigante de conversa, só mais nas épocas mais sazonais, essa venda começou a ter relevância quando a gente começou a olhar para esse canal e tentar trazer uma ferramenta que pudesse... A ideia inicial era que a gente pudesse automatizar as comunicações, né? E enxergar um meio de... poxa, como que eu posso vender mais e alcançar mais clientes, né? Não de uma lista de transmissão ou de entrar um a um e ficar mandando catálogo, que isso perdia muito tempo, né? E quando você terminou o último, você tem que voltar no primeiro para poder atender. Então, isso não é muito, vou dizer assim, não é muito inteligente, porque você acaba perdendo tempo hábil que você poderia estar só vendendo ou só monitorando a venda. E aí, a gente começou a procurar ferramentas que fizesse essa parte de automação e fiz aí um bench de mercado, fui conhecer esse universo de venda de WhatsApp, porque assim, eu sempre trabalhei muito com performance, trabalhei muito com e-commerce, com vários tipos de venda, mas assim, eu fui aprendendo e aprimorando, por exemplo, o delivery, o WhatsApp, que eram vendas para mim que não era do meu escopo. Então, como que eu posso incrementar, como eu posso aprender e como eu posso melhorar a venda aqui da Biscoitê nesse universo, né? Dentro desse ecossistema digital. E aí a gente chegou na OmniChat e, para mim, o que mais assim, chamou atenção, e isso é bem real, assim, que eu perguntei na época... mas o que vocês estão vendo de inteligência artificial, né? Isso lá em 2023. E na época, o consultor falou, olha, a gente está com um estudo muito forte, estamos avançando e ainda a gente vai lançar até o final do ano alguma coisa, né, com inteligência artificial e tal. E até então, assim, até eu era muito amadora no assunto, né? Eu já lia, já estudava, já tentava entender como é que eu inseri isso na minha vida, como é que eu inseri no dia a dia para eu conseguir, com um time reduzido, faturar mais, né? E escalar a operação. Exato. Acho que essa é a palavra, né? Escalar. Como é que eu escalo a venda com um time mais reduzido, mas que eu tenho metas para cumprir e melhoria, como é que eu personalizo? Enfim, várias... acho que também algo que tem tudo a ver com a Biscoitê é a personalização, né? Então, a gente faz isso na loja e o meu maior desafio é como eu deveria fazer isso no digital, né? Como eu deveria encantar, acolher, entender esse cliente do digital. E aí,
fechamos o MiniChat e testamos bem no meio do Natal e foi assim, uma loucura. Foi muito bom, porque primeiro que a gente já começou a fazer disparos automatizados, começou a entender, ver números, ver conversão, olhar para um painel e entender como que estava indo a venda. Falando, já que você está falando de resultado, né? Como é que você compara aí o ticket médio da tua operação de loja física? E daí vocês tinham uma operação de e-commerce também, que deve ter um ticket médio diferente também. E como é que foi o WhatsApp, só para a gente entender assim? Olha, primeiro que assim, a loja física a gente opera com cafeteria e tirando a cafeteria, mesmo na sazonalidade, a gente tem um ticket muito legal, muito assim, até acima de outros concorrentes. Aí quando eu olho para o WhatsApp, mesmo lá com a nossa antiga ferramenta, a gente tinha uma diferença de 20% a mais, né, de ticket médio do que a própria loja física. Quando a gente trouxe a Omni, a gente passou para quase 120% a mais. Então, primeiro passo. O ticket médio no WhatsApp é bem maior do que nos outros canais. Sim, bem maior. Inclusive porque você consegue, né? E esse é uma coisa que você consegue fazer isso em loja, né? Mas no WhatsApp também você consegue acrescentar a cesta da pessoa. Então, por exemplo, comprei o limonê, comprei o tartufo. E o cuidado, a delicadeza de falar assim, mas eu posso também te recomendar esse item, eu posso também te recomendar outro. Então, você vai incrementando a cesta. Fazendo um upsell, um cross-sell. Exato, um upsell, um cross-sell. Vai entendendo ali o que o cliente quer e vai melhorando, né, o ticket e trazendo uma receita melhor. Mas ainda não era, para mim ainda não era o suficiente. Eu acho que a gente poderia, precisamos converter mais, né? E é que a nossa conversão ainda não era a melhor dos mundos, mesmo com a gente tendo um trabalho de automação. Acho que a gente precisava estudar mais, entender mais e como que eu posso melhorar a interação com o público, com a mensageria, porque é super importante e esse cuidado. Foi quando a Omni implementou a parte de mensageria com IA. E aí a gente foi melhorando. Deixa eu te perguntar sobre isso. Quando vocês começaram a implantar a parte de agentes de IA, né? Que a gente chama de Wiz, né? Sim. O produto, daí os nossos clientes escolhem a estratégia que eles vão fazer. Pelo que eu entendi, vocês batizaram o Wiz de Maitê e virou o assistente virtual de vocês. E vocês não... Pelo que eu entendi, vocês não contam para quem chama ali a Biscoitê no canal do WhatsApp, vocês não contam nem que é um vendedor, nem que é uma IA. Isso. Como é que foi essa escolha? Primeiro que a Maitê, ela nasceu já com o Raul, já tem um tempo, e aí quando a inteligência artificial começou a nascer, a gente personificou, né, com uma imagem, que inclusive é a nossa imagem do WhatsApp, que é feita também por inteligência artificial. E aí a gente falou, por que não usar esse agente digital e personificar, né, com um sentimento, com fala, do jeito que a gente atende aqui na ponta, do jeito que a gente atende na loja, do jeito que a gente faz a venda no WhatsApp personalizada quando cai, por exemplo, o transbordo para o atendente. E aí a gente decidiu não falar que é IA, por quê? Porque a gente moldou ela para que ela fosse uma pessoa da Biscoitê. Então, com proximidade, com cuidado, com a fala, com o jeito até de responder. Então, é óbvio que é um trabalho constante, né? Que ela, de vez em quando ela sai fora da linha. A IA é meio... É mais dar guardrails para ela, isso, né, do que ela não pode falar do que o que ela pode falar, na verdade. Exato. Você vai aprendendo a também quais as limitações você deve dar, né? E assim, às vezes você entende que é importante que ela também tenha os insights dela, né, quando ela vai dar a resposta pro cliente final. Então, por isso que acho que essa personificação também tem a ver com o próprio atendente, né? Então, o atendente, às vezes, ele dá uma resposta que você fala, meu Deus, foi uma pessoa que fez isso? Sim, porque é natural, que é um insight pro que ela bem tem. E pro mal, né? Pro bem e pro mal. E acontece também, claro, dentro da IS, dentro da Maitê, né? E a Maitê, ela surge muito desse desejo
de personificar, né, esse agente e de ter uma pessoa que tem a cara da Biscoitê e que tem a voz da Biscoitê e que fala com a Biscoitê e que fala com o público da Biscoitê. Então, assim, a gente também estudou muito as personas para entender quem as pessoas querem ouvir. É uma mulher? É um homem? Então, isso é super importante para a marca. Então, olhar a sua persona e ver com quem a sua persona quer falar, né? E a gente tem hoje, né, no universo de loja, vou dizer assim, 90% são mulheres, né? Eu sei que a gente vai dominar o mundo um dia. Tomara. Mas essa delicadeza, porque reflete muito nas embalagens, reflete muito no produto, e tudo faz sentido, né? E acho que cada empresa, cada negócio tem que ser a cara do negócio. Cada inteligência artificial tem que ter a cara do negócio. O que seu cliente quer ouvir. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um adulto, não sei. E vocês, desenvolveram o agente de inteligência artificial, batizaram de Maitê, e aí viraram de uma vez o canal e falaram, não, agora nós vamos jogar todas as conversas pro assistente e vamos monitorar, ver o que acontece, ou vocês foram aos pouquinhos testando? Como é que foi a adoção, assim? Você não tinha medo de colocar no ar e, de repente, dar tudo errado e... Claro, o risco, assim, acho que todo o risco, ele tem que ser visto e lembrado e olhado e feito com cautela. Assim como quando a gente faz uma virada de chave de ferramenta, a gente também tem que analisar esse risco. Para a IA foi a mesma coisa, né? Então, a Maitê, ela foi com calma, fazendo lá os atendimentos iniciais, né? Então, a gente foi treinando essa estagiária para primeiro ela só pode fazer os atendimentos iniciais. Então, a IA entrou como estagiária. Estagiária. Agora ela tá num cargo melhor. Mas, assim, hoje ela entrou lá vou dizer assim, literalmente 1 ano e 2 meses atrás, como uma singela estagiária da Beatriz. Que ela foi ensinando... A Beatriz era vendedora de verdade. Oficial. É oficial. Ela é que fez todo esse trabalho junto comigo, né? E acreditou aí nessa loucura que é você ter um agente digital no meio de uma virada de chave, né? Além de vendedora, ela era treinadora de IA, treinadora isso? de IA. Com certeza. Maravilhosa. Isso é o futuro do time de vendas, né? Eu acho que você não é lutar contra a favor, é ver o que isso pode trazer de benefício para você, para sua carreira, para a empresa. Primeiramente, você serve, né? A gente está ali por uma empresa. O que traz de benefício para a empresa? O que você está aprendendo com isso? O que você leva para sua carreira? Então, eu sempre trabalho muito isso com a minha equipe. O que você está levando daqui para sua carreira, né? Para o seu lado pessoal e profissional, né? Então, eu acho que também ter essa disposição, né, do time de venda a aprender. Não saber que, eu estou sendo substituída. Não, eu estou aprendendo uma coisa que não existe. Isso é muito legal. E me conta uma coisa, aí a pessoa entra, começa a conversar com a Maitê. Você deve ter olhado muitas conversas já, né? Nesse 1 ano e 2 meses aí. As pessoas acham que estão falando com uma pessoa de verdade? As pessoas acham que estão falando com uma IA? Como que você percebe isso aí? Isso é muito legal, porque eu já falei assim várias vezes que eu gosto de ficar olhando as conversas, porque a gente aprende muito o que o cliente tem para dizer ali, né, pra gente, né? Então, eu gosto de monitorar desde reclamações, desde atendimento venda. E, assim, tem algumas interações que também a Beatriz, ela captura, né, da IA e fala, olha isso, né? E eu, assim, tem dias que a gente racha o bico, porque ela dá respostas, assim, inteiras, completas, com buscas, claro, né? Tudo isso é com busca no nosso site, com busca no que a gente também fornece, sempre falando para a IA. Então, é bem importante também você conversar muito com a IA de Biscoitê, né? Então, ela vai tendo mais munição. E aí, um exemplo, nesse Natal, uma senhora que entrou em contato com a gente, né, para perguntar de um produto. E ela queria só tirar uma dúvida. E a Maitê começou a conversar com ela, tal, e perguntar se ela queria mais alguma coisa, se ela tava... Primeiro, né? Oi, como que a senhora está? Eu acho que não é tudo bem, que é tudo bem é meio seco. Mas a gente treinou para que... Como a senhora está? Então, assim, como a senhora está? Opa...
Ah, eu tô bem, minha filha, né? Então chamou a IA de filha. Ai, olha, eu queria ver esse tal biscoito. Você pode me explicar? Claro, é assim, 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 assado. Nossa, é legal mesmo, né? Como você é educada. E eu agradeço. Aí ela falando, eu agradeço. Poxa, eu fico feliz de você ter né, reconhecido. Eu tô aqui sempre para te atender. Eu que agradeço, né, pelo seu contato. Ela, olha, hoje eu não vou levar, tá? Ela falou, não tem problema, a senhora pode considerar como... não, ela falou a palavra considerar, mas usou o termo de assim, pode voltar sempre e perguntar sempre que a senhora quiser. Aí no fim ela falou assim, boa noite, fica com Deus. Fica com Deus, Amém, ótimo. fica com Deus também. E eu achei demais, né? Porque esse é o tipo de interação que a gente não esperava. Não, boa noite pra IA é engraçado, Boa né? noite Porque a IA pra não IA. dorme, né? Não dorme. E ainda fica com Deus. Mas eu confesso que eu dou bom dia, tudo bem. Pra toda vez que eu vou perguntar pra IA alguma coisa, né? Eu falei, vai dominar o mundo, aí eu já A gente não precisa ser super polido com a IA, né? Mas ela é com a gente, né? Então. Exato. E aí foi legal, essa é uma das interações. Teve interações de, por exemplo, ela vender, sei lá, o produto e agradecer de uma forma diferenciada, com mais cautela, porque percebeu que o cliente estava mais irritado na compra, isso é legal. Então, assim, ela também entende ali, e isso é interessante, porque saiu alguns estudos sobre inteligência artificial falando sobre que a IA ela tá tendo ali a visão de sentimento, né? A gente tá tentando trabalhar a empatia da exato. Coisa, né? E é legal porque a gente viu nesse caso dessa senhora e um outro caso assim que eu tô lembrando que para mim chamou mais atenção é que a pessoa tava mais irritada porque ela tava querendo fechar a venda e no carrinho não tava atualizando o valor, mas coisas que acontecem, inclusive, né? Cupom que não funciona. Acontece, né? Isso acontece no vizinho, não acontece lá na biscoiteria, não. Mas coisas que estão ali sujeitas por conta de tecnologia. E aí ela estava meio irritada e a IA foi super cautelosa com ela. E no fim, a pessoa virou a chave e respondeu com calma. Obrigado por você ter resolvido o meu problema. Aí eu falei, caramba, ainda além de tudo... Então vamos promover? Acho que já tá na hora de promover para ser um agente mesmo de venda essa estagiária que tá dando certo. Ô, Clara, acho que uma das coisas que as pessoas mais me perguntam assim é sobre essa fase de treinamento, né? Como é que vocês fazem? Vocês monitoram as conversas? Olha... Trabalharam junto com o nosso time aqui para ir tunando o tom de voz? Como é que foi esse trabalho aí? Quanto tempo levou? Eu vou dizer que eu trabalho até hoje, tá? Então, não todos para, os né? dias, não para. Mas o principal a gente faseou muito, né? Então, quando a gente trouxe a Maitê, né? Com a IS, com a inteligência por trás, deu vários problemas. Então, o jeito que ela respondia, o jeito que ela capturava a mensagem dentro do site, como era o dia a dia. Então, a gente percebeu que falou, poxa, a gente precisa treinar ela, né? E como a gente treina? Treina igual um funcionário comum, né? Então, a gente gerenciou um script, como se fosse um script de atendimento, onde, com palavras que a gente gostaria que ela falasse, formato com que a gente gostaria que ela fizesse a saudação, o tchau, acrescentar um item, ou o quanto ela quer, por exemplo... a prolongar um assunto, né? Porque às vezes o vendedor ele quer prolongar o assunto para ver se você consegue, né, acrescentar mais um item ou que o cliente queira mais alguma outra coisa. Então a gente foi dando aí esses dentro desse script algumas formatações que a gente inclusive capturou da própria Beatriz, né, do dia a dia dela e que funciona, que gerava conversão. O que funcionava com o vendedor humano ali, o que o humano tinha aprendido. Sim. E daí você pegou o melhor vendedor e falou, cara, vou tentar replicar o jeito de agir, de falar, de vender aqui para IA. Foi mais ou menos assim? Exatamente. Até num formato mais informal, porque é importante também para que as pessoas não achem que está falando com um robô. Então, como é que eu transformo essa linguagem
para que ela fique ali coloquial, que a pessoa se sinta próxima, né? Então, através desse script, a gente formatou tudo. E aí falou pro time da Omni, falou, olha, né? Aqui a gente tem o Iago maravilhoso. Ó, cara, aí, Iago, se vira. É isso aqui, eu quero isso aqui, não aceito menos. Porque agora que a gente vai promover ela, eu preciso que ela fale, né, cada vez mais com esse linguajar com o cliente. E tem funcionado, né? E o treinamento acho que é constante, a gente faz monitoramento de conversa. Então, hoje, o trabalho da Beatriz, claro, ela atende saque, reclamação, ela faz venda na ponta, ela cuida ali do dia a dia e ela cuida ali da IA. Então, por exemplo, da Maitê, né? Sim. Ela cuida da Maitê, assim, perceber que uma conversa está saindo fora do eixo, poderia ter respondido melhor. Então, ela faz ali uma curadoria, né? Uma curadoria diária, o que poderia ser melhor ou o que está muito bom, e ela sempre me manda as duas coisas. É super importante essa troca também, para eu entender o que está funcionando e o que não está. O que a gente precisa pensar estrategicamente para melhorar aqui, ou isso aqui não pode mudar, isso aqui está muito bom e a gente precisa se for para evoluir, né, nessa linha, para melhor mesmo. Clara, e resultado prático, assim, né? Você falou que está, sei lá, 1 ano e 2 meses aqui com a gente, pilotando com o nosso time. Acho que a parte de inteligência artificial é um pouquinho menos, né? Mas tem alguma coisa... Eu sei que tem dados que você não pode falar, óbvio, que são confidenciais, mas que resultado você consegue dividir com a gente aqui para o pessoal que está pensando aí em adotar ou não IA na operação? Tá, olha, acho que o principal resultado é... Primeiro que a gente fez um salto de ticket, né? Quando a gente faz essa virada de chave, né? Então, quando a gente sai só do atendimento de WhatsApp comum, né? Do robô, tá? E vira para inteligência artificial. E aí foi até uma pergunta que você me fez, que acho que é até legal falar aqui. A gente não só virou a chave para inteligência artificial, então a gente foi fazendo teste. As nossas campanhas, a gente foi empurrando aos poucos. Então, inicialmente a gente começou com 15% das campanhas, a gente fazia o transbordo para IA. E o restante vinha para Beatriz, né? Então, para a gente não correr o risco de ela tá respondendo bem, não tá respondendo mal, né? E aí a gente foi dando autonomia. Então, até que a gente chegou a um nível que hoje quase 70% das campanhas a gente faz o transbordo direto para a inteligência artificial, para a nossa Maitê. E a Maitê responde, literalmente ela vende, e aí foi onde a gente conseguiu melhorar a conversão. E eu acho que essa conversão não está atrelada ao que era a Maitê ou era a Bia. Ela está atrelada ao que a quantidade de atendimento que é gerado e a quantidade de atendimento que a gente consegue atender. E eu acho que, não que antes não conseguia, acho que a qualidade do atendimento melhora. Porque pensa que a Maitê, ela pode estar falando com 100 pessoas ao mesmo tempo, a mesma qualidade, o mesmo linguajar. Sabe uma coisa que eu estava falando? Dessa questão de, será que eu estou falando com uma IA ou não, né? A minha impressão é assim, se a resposta for muito educada, não tiver nenhum erro de português, sim. E, tipo, levou 10 segundos, não é vendedor, é IA. Então, assim, a gente tem esse preconceito do que é o contrário, né? Não, a IA vai te responder uma bobagem, vai entrar em loop, não sei o quê. Eu acho que, talvez não agora, mas no futuro vai ser o contrário. Assim, cara, a resposta é tão boa, tão bem formulada, que não deve ser vendedor de verdade isso aqui. É muito rápido, né? O vendedor levaria 15 minutos para escrever um texto sobre por que eu tenho que combinar esse tipo de biscoito com esse tipo de festa, por exemplo, né? Exatamente, porque aí ele teria que entrar, pegar foto e tal. E a Maitê, ela vai fazer isso a bate-pronto. Ela demora ali, calcula, sei lá, segundos, ou mais, assim, 1 minuto, né? Tô chutando alto, né? 1 minuto para poder dar essa resposta. E a impressão que dá é que é um vendedor que está ali ligado na sua conversa, né? Tá dedicado para você, né? Fala, nossa, essa pessoa tá aqui Não, e 3 horas da manhã, né? E 3 horas da manhã. Ela não descansa, coitada. Vou dar férias para ela. Não, acho que não. Deixa para lá esse negócio de deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Mas a impressão que dá é que tem uma pessoa dedicada, que a gente tem um hub de atendentes lá, maravilhosos, o tempo inteiro lá, vendendo biscoitê. E a Maitê, ela pode atender
100 pessoas, como já aconteceu, mais de 100, 500 pessoas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e com agilidade. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa virada, né? E aí melhorar para as campanhas irem direto para Maitê, e com isso a gente sentiu melhora da conversão, sentiu que a gente aumentou também o ticket médio, ajuda, né, porque você atende mais pessoas também ao mesmo tempo, e claro, o nosso ROI, né, melhorou muito. Então a gente tem um ROI hoje de WhatsApp superior ao nosso ROI de e-commerce. E é claro, né, é um trabalho intensificado de saber... E aí não é inteligência artificial, aí a gente tem que colocar, ainda não é, né? Mas um dia vai ser. Colocar, intensificar a estratégia de saber como que eu pego todos os dados que a gente tem dentro da Omni, e aí claro, a Omni ajuda muito a você compilar isso, a fazer os disparos assertivos, né? E ter esse transbordo ali, sabendo que, poxa, eu posso disparar para 10, 20 mil pessoas, que eu vou ter ali dentro da Maitê a capacitação de atender essas, sei lá, 1.000 pessoas que vierem simultâneas, né? Então, isso é bem importante. É uma coisa que você não conseguia fazer com o time de venda, né? Porque não consegue. Se você recebesse lá 10 mil pessoas ao mesmo tempo, o tempo de espera ia inviabilizar a operação, né? Um exemplo, se você tem uma operação simples de WhatsApp, que você tenha 3, 4 PAs, você não consegue atender nem 50 clientes simultâneos, quem dirá 1.000. Não. Então, eu acho que isso é escalabilidade com qualidade, que isso é bem importante, tá? Então, por isso que a gente volta, treinamento, monitorar, entender... E vocês têm muito esse problema, provavelmente, na sazonalidade ali, né? Natal, sim. Páscoa... Porque conforme a gente aumenta, no Natal, a gente vende no digital quase 5 vezes mais de um dia comum. Imagina para o atendente ter 5 vezes mais conversa. Impossível. Não tem como você quintuplicar o teu time de vendas por 2, 3 dias, né? Impossível. Não dá. E aí, você pode até ter um freelancer ali, temporário, né? Por um período X, por conta que, claro, com mais pedidos a gente tem mais saque. Poxa, o pedido não chegou, porque chegou assim, porque chegou assado, porque podia ter vindo melhor, porque não tá no tempo de entrega. Então, tudo isso a gente ainda atende. Porque ainda tem os atendimentos das 70 lojas que a gente faz tudo dentro do saque. Aí é uma evolução, né? Para o futuro a gente também trabalhar com inteligência artificial. Mas hoje esse atendimento é feito mais com cuidado, que a Maitê ela entende isso e faz o transbordo para que alguém, né, cuide desse cliente mais do que ela já cuida. E ela, às vezes, até responde e puxa, por exemplo, meu pedido não chegou. Ela puxa o pedido. Isso é muito legal, né? Tá integrado, puxa o pedido, né, e fala, tá como entregue, ou tá em rota de entrega. Isso é muito legal. Então, isso é ótimo, porque ela já consegue... Isso tudo caía no saque. Tudo caía no saque. Porque quando a gente iniciou, tudo que era reclamação, teoricamente a gente categorizava como reclamação, vinha lá para a Bia mais algumas modalidades de venda, então muita coisa. Ainda assim era muita coisa. E aí, conforme a gente foi dando essa confiança, a parte de poxa, meu pedido não chegou. Ela consegue já buscar e trazer um status do pedido na mesma hora para o cliente. E consegue finalizar, porque às vezes o cliente só queria saber, tá em rota, não, foi entregue. E tá resolvido. E o bacana é que isso funciona 24 horas por dia, né? Não precisa ser do horário comercial ali. Exatamente, é bem importante frisar, porque a gente tem muita venda na madrugada em época sazonal, principalmente Black Friday, Natal, são épocas que as pessoas compram mesmo da meia-noite às 6 da manhã, né? Sim. Realmente... É a hora que dá. É a hora que dá. Que o filho dormiu. Né? Entendo bem. e aí ele vai fazer compra esse horário. Então, assim, se ele tá com alguma dúvida, ele clica no botão do WhatsApp, vai ter alguém para responder. E muitos clientes não clicam porque acham que ninguém vai atender ele naquele momento. E a surpresa quando ele clica, ele pergunta, tem a resposta. Então, isso é bem legal, isso é bem importante. Supera a expectativa, né? Supera. Ô Clarice, nesses 15 estados que vocês têm lojas, né? Se eu entrar ali, falar com a Maitê, comprar um biscoito,
Como é que vocês operacionalizaram essa logística? Quanto tempo leva para eu receber o biscoito? Acho que é legal, né? No ano passado a gente implementou, na época da Páscoa mesmo, o Omnichannel nas lojas. E a gente trata hoje as nossas lojas como um hub de entrega, como ela deve ser. Além de loja encantadora, incrível, a gente também usa para entregar. Mini CD. Para a gente ser ágil, né? Porque, afinal, o cliente... Se ele vai comprar no WhatsApp, se ele vai comprar no site, se ele vai comprar no... Ele não importa, ele quer receber rápido. E com essa agilidade, né? Eu entrei no WhatsApp, fiz a compra aqui agora, né? Eu moro em São Paulo, fiz a compra em São Paulo, eu posso receber em até 2 horas, mesmo comprando pelo WhatsApp. Então, a gente tem uma entrega agilizada hoje, né? A gente diminuiu pra caramba esse SLA, né? No Natal mesmo. Se for pegar a Páscoa do ano passado com o Natal, a gente diminuiu aí praticamente 6 horas de entrega, né? E aí, poder entregar um Natal para o cliente, que ele entrou no WhatsApp, iniciou uma conversa, fechou pela inteligência artificial com a nossa Maitê, incrível, e aí, 2 horas depois, o pedido chega na casa dele, né? É mágica? Não é mágica, né? Não, acho que tecnologia, é muito tecnologia. E aí vocês integraram o Omni com o checkout, com o PDV da loja lá, onde ele recebe o pedido para separar? Isso, hoje, por exemplo, a Omni ela é integrada com o nosso e-commerce, né? Uhum. E a gente trabalha com a Vtex. A Vtex, ela está integrada dentro das lojas. Então, inclusive, a Omni está integrada nas lojas. As lojas podem utilizar o OmniChat para poder vender pela própria loja, gerar a venda, fechar no checkout e sair da própria loja mesmo essa venda. Então, é tudo muito simultâneo. Acontece tudo em... Omnichannel. É a mágica, né? É a mágica Omnichannel. Parece mágica, né? Mas é só tecnologia. Mas dá trabalho. Dá trabalho, mas é algo que, assim, é essencial para o que representa o crescimento do digital como um todo. E eu percebo que o WhatsApp, ele vem crescendo exponencialmente de quando eu entrei para cá, muito desse cuidado que a gente tem com o canal. Então, quanto mais a gente cuida de um canal, mais ele vai crescendo, mais ele vai criando relevância. E aqui no Brasil, nós somos o segundo maior consumidor de WhatsApp. Então, a gente tem um mercado gigantesco para trabalhar. E, claro, as pessoas não estão cansadas de receber mensagens muito robotizadas, muito automatizadas também. Então, a ideia é que a gente consiga humanizar cada vez mais esse atendimento, gerando venda, gerando faturamento e gerando, acho que, a experiência. Com uma entrega rápida, não importa por onde eu comprei, mas para assim, finalizar hoje, o WhatsApp ele representa bastante da nossa venda. Tá? Que legal. E a gente está falando um monte de coisa que deu certo aqui, né? Sim. Mas nesse 1 ano a gente deve ter cometido alguns erros juntos aí. Com certeza. Eu adoro compartilhar com o pessoal aqui que deu um pouco de errado, das tragédias. E como a gente não pode... aconteceu uma coisa errada, a gente fala que o projeto não deu certo. Tuna. Olha, Tem alguma história para você contar pra gente de alguma coisa que deu errado? Tem. Eu vou contar aqui 3 histórias. Boa. Tá? A primeira é quando o cliente entrou, né, e ele queria comprar um presente. Perguntou, vocês têm produto com chocolate? E aí, ele falou assim, não temos, e a gente tem produtos com chocolate, tá? Isso foi bem no começo. Ela falou que não tinha. Falou que não tinha. Isso foi bem no comecinho. Não temos. Isso foi em janeiro, a gente estava começando a testar, ainda em formato de bot, dentro do e-commerce. A gente falou, não temos produtos com chocolate. Mas você pode comprar no fulano, no ciclano, no beltrano, que era concorrente. Eu falei... Ele indicou os concorrentes, não, a gente não tem. Eu falei, vou ser mandada embora, eu e a Maitê. Culpa estagiária. Estagiária, é nova nessa época. Dava uma margem de erro. Tá, aí já dava para desligar o projeto, né? Aí eu falei, ferrou, né? O que a gente faz? Que aí foi quando a gente descobriu que, poxa, assim como eu dou um prompt dentro da IA, é a mesma coisa, né? Então, ele vai buscar no universo. Então, a gente precisa começar a fechar isso, né? E foi quando a gente deu a primeira... Vamos clusterizar, só pode olhar o que está dentro do nosso site.
né? Ensinar aí, e a falar sobre os produtos. E é isso, a gente aprendendo junto como é que, né? A gente andando com o carro e trocando pneu, né? E é assim que funciona, né? Esse foi o primeiro, foi engraçado, né? Na hora não foi muito, porque eu fiquei pálida, falei, ferrou, né? Depois eu falei, cara, é uma história para contar. Passado aí muitos meses, a gente tem essa fama de personalizar cartinhas, né? Então, o cliente, ele entra em contato no WhatsApp, no próprio site dá para fazer isso também, mas o mais legal é que os clientes, eles buscam o WhatsApp para fazer isso. Então, ele fala, olha, eu quero mandar uma cartinha para não sei quem. É um biscoito com um bilhete, um recado. Ou uma cesta, ou um biscoitê, assim, diferenciado. Eu quero, sei lá, mandar uma cartinha de amor, uma cartinha de parabéns, enfim, né? Aí, muito parecido com que os players hoje de sexta faz, né? Então, a gente faz isso hoje lá. E aí, o cliente entrou, falou, eu quero uma cartinha para uma pessoa que não tá muito bem e tal, de saúde. Você pode fazer essa cartinha para mim? Aí, a Maite falou, não posso. Super simpática. Eu falei, mas ela tá precisando de um corretivo. Vamos precisar conversar nessa linha, né? E aí eu falei, caramba, a gente descobriu que não tinha parametrizado a cartinha. Né? Então a gente pensou em várias formas de não fazer. Não. Isso é importante, tem que pensar também o que mais pode dar certo, dar errado. E aí a gente só entende quando começa a rodar, né, o projeto. Sim. E aí a gente parametrizou, então agora vai ter cartinha. E aí o que aconteceu? A Maitê, né, atendeu uma outra senhora e ela pediu uma cartinha. E ela falou, sim, com certeza, temos cartinha. Agora ela acertou. Acertou. É só treinar ela direito, né? Aí ela veio a cartinha, só que a cartinha não foi para a loja que tinha que enviar. E aí deu o maior problemão com a cliente. Mas daí foi erro de processo no final, né? Eu acho que erro de processo e talvez, e hoje, né, se as pessoas querem uma cartinha, a gente ainda não consegue inserir diretamente no pedido, que é algo que a gente vem para trabalhar aqui nesse ano. Tem um campinho de presente, né? Como a gente faz hoje no site. Mas hoje, por exemplo, quando a palavra cartinha já é alerta vermelho e vai para o atendente, né, que é a se Beatriz, transbordam. Se a pessoa falar em cartinha, já transborda. Já transborda, porque aí a gente entende que é personalizar, né? E aí a gente escreve a cartinha à mão ou pede para a loja escrever a cartinha à mão. É tudo realmente à mão para que o cliente se sinta acolhido, né? Que é geralmente uma data especial ou um pedido de desculpa. Tem de tudo, né? Também tem de tudo lá nas cartinhas. Mas a gente foi entendendo aí o que dá, o que não dá para fazer. É legal, porque você vai aprendendo. Ela também já vendeu franquia. Já vendeu franquia, tá? Incrível. Alguém entrou ali e perguntou de franquia. Começou a perguntar o que você acha da franquia da Biscoitê. Aí ela... A primeira vez, ela falou que a Biscoitê não tinha franquia. Aí eu quase apanhei também. Aí eu falei, cara, não, tem franquia sim, Maitê, bora aprender sobre franquia. Aí a gente subiu, né, todo um script de a nossa landing page e tal, conectou ela à landing page, aí na próxima ela começou a trazer os concorrentes. Mas eu achei uma análise muito legal, que a pessoa começou a perguntar, mas quanto que é X, né, o retorno e tal. E ela começou a trazer, e você recomendaria? Sim, aí ela começou a trazer dados do mercado de outras franquias, falando, olha, a Biscoitê é melhor nisso. Eu falei, caramba, desse jeito vai ser promovida de novo, né? Vendendo franquia sozinha. Tá desculpada. Mas acho que é aprendizado, né? E o futuro, pra gente terminar esse nosso papo aqui, que nós já estão me avisando aqui que a gente tem que acabar. tá sem tempo. Voou, né? Passa rápido. O que vocês estão planejando para o futuro? Quais são os próximos passos aí? Eu acredito que cada vez mais a gente conseguir entregar essa experiência com assertividade, né, para o nosso cliente. Se ele perceber que é inteligência artificial, que pelo menos ele olhe que a gente fez com muito carinho para que ele seja bem atendido. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda para os clientes perceberem. E um outro ponto é o quanto mais a gente pode criar de agentes digitais para Biscoitê, quanto a gente pode crescer com novos formatos de venda, canais até
novos canais dentro do próprio WhatsApp que geram receita, geram oportunidades, né, que a gente vai aprendendo e olhando conforme vai passando o tempo com a ferramenta. Então eu vejo assim um futuro muito promissor, né? Não só para Biscoitê, que gosta de inovação, mas para a Omni, que acompanha. Eu acho que é importante demais acompanhar o cliente. A Omni vem acompanhando a gente aí nesse 1 ano e 4 meses, né, que a gente entrou aqui para de fato fazer o negócio acontecer, né? Então, o futuro eu acho que é meio que ilimitado, né? E a gente precisa cada vez mais se apropriar dessa inteligência para poder vender mais. Maravilha. Super obrigado por ter vindo. Obrigado pela parceria. Pessoal, isso é tudo por hoje. Obrigado, Clara, pela aula que você deu aqui de Conversational com IA. E logo teremos o próximo OmniCast, que é o nosso vídeo sobre Conversational. E a gente deve trazer mais pessoas aí para a gente entrevistar. Obrigado. Legal, obrigada.